Durante muito tempo, nós aqui no país, independentemente da cor partidária, chorávamos muito, esses cotas não nos dão oportunidade. Essa era a expressão muito usada. Esses cotas não dão oportunidade aos jovens, nos fecham, nos bloqueiam, nos gabinetes, nós até que trabalhamos para eles, nós é que fizemos os projetos e nada. Hoje, parabéns ao presidente João Lourenço, porque pegou nesses jovens que estão formados, confiou muitos cargos públicos. É só vermos nas administrações, é só vermos nas direções, nos ministérios, na sua maioria jovens. E esses jovens vieram roubar com uma força que é de doer. Olhamos para uma AGT, os valores estamos a falar em 7 mil milhões, e há quem diga 7 bilhões, esse é um problema que o nosso país tem, os grandes matemáticos, por favor, vamos rever isso, ou é 7 mil milhões ou é 7 bilhões, porque 7 mil milhões é o 7 mil, mais os 6 zeros que fazem 1 milhões, o total dá 9 zeros. Se for 7 bilhões, vamos encontrar 12 zeros. Ok. Então vamos Mas, na verdade, rever. qual é o valor? Então, aí a própria imprensa tradicional nem sabem, porque uns em alguns momentos diziam 7 mil milhões, outros 7 bilhões. A mesma imprensa a passar esses números. Eu estudei também. Mano, é tanto dinheiro, e o que dói é o quê? É num período em que vimos o presidente da República foi à França, recebido por Emmanuel Macron e toda a comitiva francesa, e estava a nossa ministra com ele, na comitiva dele, que assinava alguns acordos de crédito. Estamos aí a pedir crédito lá fora e no país está a desaparecer esse dinheiro todo. Pois é. Isso até é incrível. Agora vê o motivo do tal crédito. Construir Angosat 3. Oh mon Dieu, como dizem os franceses. Mas eu fico com a impressão que Angola vai buscar crédito, vai pedir crédito para depois roubar aqui dentro. É o que está visível. Então vamos falar mais o que? São essas conclusões que eu vou tendo. Então, vai pedir esse dinheiro emprestado, mas aqui desaparece esse dinheiro todo. Afinal, vocês estão à procura do dinheiro que está a desaparecer dentro da vossa casa. Havia a necessidade de se fazer um crédito, acho que é uma empresa standard, que é uma sul-africana, acredito eu, para a manutenção das morgues na cidade de Luanda. O meu irmão, quando vi essa informação, eu disse, mon Dieu, o que é que está a se passar conosco? Até para as morgues. Quer dizer, todo e qualquer dinheiro que o país está a precisar para fazer alguma coisa está a vir de empréstimos. Mas Angola não tem dinheiro? Boa pergunta. Então, senhor presidente João Lourenço, aqui está um angolano comum a falar, que vive na pele essas falcatruas todas, está a viver na pele o resultado do sofrimento desses desvios, porque a me servir para muita coisa, está a viver na pele o ver tanta gente na rua que se transformou em pedinte, tantos angolanos a emigrarem, a irem viver situações de praticamente escravatura na Europa e em outros pontos do mundo, quando temos aqui um presidente que em 2017 trouxe uma grande alegria no povo angolano, com discursos bonitos, que vão desviar 35 milhões de dólares. No mesmo período que isso acontece, o próprio povo, que esse dinheiro era para ele, prefere ver notícia de uma net na área. Cumprimentos a ti, Net. A Net é muito inteligente, é alguém que eu acompanho, vejo pelo lado dele intelectual, muito inteligente, mas não olho pelos lados escândalo, outras coisas. Não vou me apegar ali. Mas aquilo que ela faz passar é onde o povo quer se distrair. Os tais blogs, as páginas, os sei lá o que, são os tais conteúdos que eles mais partilham. Você, povo, tens como parar isso, tens como cancelar essas páginas, bloggers, eu sei lá quem é que fazem isso. Quando você dá conta disso, como é que fazem? Notificar, não. Denunciar. Denunciar, obrigado. Denuncia. Mas ele está a gostar daquele conteúdo. Não sei se percebes. Agora eu estou a lhe despertar para começar a denunciar. Porque te roubaram 7 mil milhões, te roubaram 35 milhões, te roubaram sei lá o que, você está a se distrair com o que estão a te pôr ali. Ou será que o povo também não sabe que aquele é um dinheiro dele, é um dinheiro que lhe pertence? Porque seria diferente se lhe tivessem roubado na conta. Estava na conta dele, com o nome dele. Lhe roubaram ali. A atitude seria diferente, certamente. Nós tínhamos um grande artista para fechar, aproveitando o útil e o agradável dessa dica que deste. Paz a tua alma, meu caro irmão, na grelha dos lambas.
Há uma dica que ele dava, esse país já tem dono. Tem que se fazer todos os dias. Há uma coisa que está a faltar aqui. O país Angola precisa de um bocado de radicalismo. Quer dizer Precisamos de um bocado de extremismo. o povo? Os próprios governantes. Desculpa lá, há certos desvios, há certas situações que acontecem, não pode estar a merecer perdão. Ok. Não pode. Epá, Ou seja, nós tirar esse preservamos sentimento de impunidade. tirar esse sentimento de impunidade. Qual seria esse radicalismo a ser praticado? Mano, eu acho que tem que se rever a lei. Mexeu no erário público, tem que pagar de uma forma diferente. Pena de morte? Não quero usar essa expressão, mas existe uma forma, às vezes, até um bocado mais pesada do que a pena de morte. Não estou a ver outra coisa. Porque a pena de morte, às vezes, é o quê? Você se livrou da pessoa, mas não se livrou do mal. Ok. Mas se começarmos a continuar a ver aquela pessoa que praticou aquele mal, a sofrer pelo tal mal, aí sim eu vou quebrar este mal de uma vez por todas. Para quem mexe no erário público, para quem rouba o país, o povo, estamos a ser muito leves para esse tipo de gente. Muito, muito leves. Eu sempre falei isso. Muito leves. Ok. Porque se o presidente João Lourenço continuasse mesmo com a luta acirrada que ele tinha contra a corrupção nesse país, não chegaríamos nesses pontos. 35 milhões desaparecer só assim. E recuou por quê, milhões desaparecer. Na tua visão, por que recuou? Eu não digo que o presidente recuou, as pessoas foram maus com ele. E eu até me dou de saber que foram jovens confiados por ele e que lhe apunhalaram pelas costas. Ok. Porque nesse preciso momento, as responsabilidades do presidente João Lourenço cresceram bastante. Então eu deixar a casa organizada, Paulo, está aqui o dinheiro do matabicho, está aqui o dinheiro do almoço, esse é o do jantar. Se tiveres a necessidade de alguma coisa, alguém que aleijou tudo, a reserva está aí. Eu fui, confiei. Para de repente voltar, o Paulo não fez. Então, aí a culpa é do presidente que confiou ao Paulo ou é do Paulo mesmo? Pois é. No INAGB que deu esse caso dos 35 milhões de dólares, quem são? São jovens. Porque essa tendência dos jovens entram, ao invés de fazerem carreira, querem roubar, É nesse querem enriquecer. conceito que as pessoas estão a ter, porque confiou-se que o país nos jovens ia se rever num outro ângulo, mas estão a entrar com uma outra ambição. Porque hoje estamos a ter influencers, estamos a ter motivadores de várias formas, que vêm falar do tipo, estudem para que amanhã não dependam de ninguém. Acho que já viste muito essa frase por aí. Estude para que amanhã não dependa de ninguém. Isso para ti está errado? Erradíssimo. Qual Isso é é a um conceito ingrato. Isso é um conceito de individualismo. Porque tanto é que os grandes líderes optam pelo coletivo, pelas equipas. Ok. Logo, quando tu vires me dizer que estuda para que amanhã não dependas de ninguém, a primeira oportunidade que você vai ter é ter o quê? Quem não quer depender de ninguém, a primeira coisa que ele acha que deve ter é os cofres cheios, achando que o dinheiro dele vai comprar tudo. Logo, ele não vai medir, não vai ser um cidadão com uma educação coletiva de preservar um bem público. Ele vai se Você apoderar. é do MPLA ou da UNITA? É uma pergunta muito curiosa. Como angolano que sou. As pessoas conhecem a minha filiação partidária, eu sou do MPLA. Eu te faço a pergunta porque raramente alguém, um elemento do MPLA senta aqui a chamar a atenção sobre o que está a acontecer no país, como que? fazer essas críticas e depois ele é visto, e se não fizer é visto como bajulador. Mas você está a fazer isso. Qual é a diferença entre ti e os outros elementos do MPLA que não têm essa coragem de chegar aqui e falar que o país realmente não está bom? Mano, a questão está em conhecer a verdade e a verdade te libertará. Eu venho das guerras. Eu sei, conheço o sofrimento do outro. Me atinge. No outro ano, o presidente João Lourenço, quando começou a andar, ele até ficava no semáforo à espera. Acendeu, esperava a vez dele. Vimos todos isso ou não? Vimos. Mas veio um sistema, veio um regime que lhe fez a cabeça, hoje em dia tem que abrir para ele passar. Ou seja, o tempo que ele ia parar no semáforo para ver que tem um mendigo ali a precisar, tem um polícia mal amanhado, tem um sei lá o quê, o sistema quebrou aquilo. Ok. Logo, aqui a única alerta só que vai sobrar sempre para o presidente. Reveja os teus modelos de punição. É assim que o povo vai acreditar que, cota, foste mesmo vítima. Porque se não moderas os modelos de punição e de revisão desses roubos aqui, a impressão apenas que vai nos ficar é que és conivente, és o principal do esquema.
Mas para um bom entendedor, consegue perceber que o mais velho é vítima. Grande dica. Maravilha. Olha, vai-se comemorar os 50 anos de independência no dia 11 de novembro. E, portanto, vai-se aproveitar, condecorar algumas figuras ou uma figura, muito por conta da luta de libertação nacional, a luta contra o colono. E, portanto, discute-se, fala-se muitas vezes sobre o facto de estar-se a aprovar a ideia de condecorar somente o presidente Agostinho Neto, quando também havia o Savimbi pela UNITA e também o de Roberto pela FNLA, também lutaram. E como é que qual é a análise que você faz sobre esta iniciativa de somente condecorar o presidente Agostinho Neto? Bem, primeiro vejamos, sou artista, sou um cidadão desta pátria que se chama Angola. A informação que todos nós temos é que a luta de libertação de Angola, do colonizador português, eram os 3 movimentos, que até podiam ser mais, mas os conhecidos eram os 3. MPLA, UNITA e FNLA. Eu digo, do jeito que começou, sabemos que são eles, mas do jeito que terminou, não foi bem assim do jeito que começou. Quer dizer o quê? Com isso, então, isso é para demonstrar claramente que se recuarmos lá no momento da negociação, tudo indica que possivelmente quem fechou as últimas assinaturas dos acordos para a libertação de Angola foi somente o MPLA. Não foi mais nem com a FNLA, nem com a UNITA. E chegou-nos a todos, também tem imagens, que houve uma negociação individual com cada um dos movimentos. Tudo bem, a história está limpa, está bonita, percebemos, mas nós queremos se basear só no perdão. Então, já que queremos nos basear no perdão, vamos condecorar o Welden Roberto, vamos condecorar Jonas Savimbi pelos feitos a quando do princípio do processo. Não queremos olhar mais como terminou. Nós só queremos ter a história bonita. E o Paulo comunica-se para a sociedade angolana em particular e também para outras sociedades africanas e do mundo. Mas tem algo que o Paulo fez, estudou isso e respeita os critérios da comunicação. Exato. Só que as pessoas acham que quando eu estou diante do microfone, para mim fazer a vontade deles, eu usar até a postura deles de criticar ou falar, também dirigir-se a pessoas que têm idade, têm sei lá o que. Sinceramente. Há muitos ouvintes, seguidores que gostavam que eu tivesse esse posicionamento. E lá fazes bem, porque respeitas os critérios. A vida tem normas, as normas é para serem respeitadas. Exatamente. Então, os que se acham de vivos, porque não, desviemos fundo, você não é vivo, meu irmão. Vou usar essa expressão, és burro. Porque também o gatuno tem que ter objetivo. Você rouba para quê? Para se enriquecer? Para se enriquecer para quê? Não é para demonstrar essa riqueza. Agora vamos aos detalhes. Precisas de uma carteira digital para transferências internacionais, patrocinar anúncios no Facebook e Instagram e ainda fazer compras na internet em sites como AliExpress, eBay, Zara e muito mais? Contate agora a Amaro Zua Tecnologia. Tratamos e carregamos cartão Mastercard da Bybit físico e digital. Conta PayPal verificada com direito a cartão físico e cartão Visa Redot Pay. Venha nos visitar no nosso escritório em Luanda, dentro do Mercadão do Quilamba, loja 45. Contacto 929 29 65 71. Número disponível para chamadas, WhatsApp e Telegram. Nossas redes sociais, incluindo nosso WhatsApp, são todas verificadas com o selo azul da Meta, para garantir que você interaja somente com a página verdadeira. Siga nossa página do Facebook, Amaro Zua Tecnologia, sua porta de entrada para o mundo digital. Para adquirir qualquer produto no exterior, não precisa gastar muito com outras despesas. Temos boas notícias! Já pensou em comprar na China e receber em Angola? Nós somos a solução para este problema. Somos a empresa Dionísia CN, Comércio Geral e Prestação de Serviços Limitada. Temos para si diversos serviços como importação e exportação de mercadorias provenientes da China e Turquia. Não hesite em nos contactar. Estamos localizados em Luanda, no Futungo, junto ao UGP. Para mais informações, ligue para o 948 29 02 88 ou ainda o 938 53 26 26. Pode ainda tentar no 955 60 18 52. Juntos vamos crescer
em grandes e pequenos negócios. Fale conosco no WhatsApp 948 29 02 88. Não perca esta grande chance de marcar um passo à frente conosco, porque aqui fazemos bem melhor, sempre a pensar em si e no crescimento do seu negócio. Somos a empresa Dionísia CN, Comércio Geral e Prestação de Serviços Limitada. Conosco, o seu negócio cresce mais. Da empresa Dionísia CN, Comércio Geral e Prestação de Serviços. Olá, ouvinte, audiência, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na sua Rádio 20, 13 horas e 30 minutos na rádio, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 é o ano. Sejam bem-vindos ao programa Papo Reto, mais uma vez, e você sabe que o programa Papo Reto tem habitualmente trazido aqui conteúdos que têm como finalidade informar e entreter. Nós produzimos aqui, o conteúdo que nós produzimos aqui aí foi entretenimento, informamos e entretemos, e hoje não será diferente. Nós vamos aqui debater sobre algumas questões políticas e também sociais, política pública, tá? E uma situação que está para acontecer no dia 11 de novembro deste ano, tá? Que são a comemoração de 50 anos de independência de Angola, e um líder tenciona-se, ou fala-se que somente um líder que portanto esteve envolvido na luta de libertação nacional será condecorado, quando na verdade defende-se que existem mais 2 líderes, e vamos aqui procurar entender porque é que a ideia é condecorar somente um e os outros 2, por que não? Esse é o foco da nossa entrevista, e vamos viajar também por tudo quanto foi acontecendo durante esta semana. O nome do meu convidado eu falo depois da publicidade. Mas ouvinte que está a acompanhar o programa pelo YouTube, subscreva o nosso canal, deixe a sua subscrição, ative o sininho para ir recebendo as notificações à medida em que nós vamos partilhando todos os vídeos, conteúdos que nós produzimos aqui na sua rádio número 1 na internet. Você que está conosco pelo Facebook, faça o mesmo, siga a nossa página do Facebook também para ir recebendo notificações, tá certo? Então, empresários, parceiros que pretendem associar-se à Rádio 20, você que pretende fazer publicidade, ser parceiro da rádio, entre em contato usando o número que está em rodapé, está aqui o número, pode puxar via WhatsApp, pode ligar. Nós vamos aqui indicar a melhor opção para, então, publicitar, atingir o público-alvo e atingir, esgotar o seu estoque, fazer dinheiro, tá? Nós vamos fazer publicidade, portanto, dos parceiros que estão conosco na rádio, mas deixa falar consigo. Você já imaginou um dia, você que é estudante, naturalmente, já imaginou um dia estudar na China, ganhar uma bolsa de estudo, ir para a China ter um ensino de qualidade? Pois é, acompanhe o vídeo a seguir. Este vídeo vai ensinar, vai explicá-lo o que deve fazer para então ganhar esta bolsa, ir à China estudar e ter um ensino de qualidade. Publicidade na rádio. Todo mundo sonha em estudar fora, né? Mas e o bolso, como fica? A Fersusa Edu tem a solução. Imagine só estudar na China, com ensino de primeira linha, a um custo mínimo, mergulhar em uma cultura rica e abrir portas para uma carreira internacional. Com a Fersusa Edu, essa oportunidade está ao seu alcance, sem pesar no seu bolso. Nossas bolsas de estudo tornam a educação internacional acessível para você. As aulas começam em março, setembro e outubro, para você planejar seu futuro do seu jeito. Não deixe que as finanças atrapalhem seus sonhos. Invista no futuro dos seus filhos com as bolsas de estudo Fersusa Edu. A jornada para o sucesso deles começa agora. Contacta-nós já com o e-mail gbfscholarship201863.com. Muito bom. Publicidade feita, mas olha, vocês estão a ver aqui aqui o locutor está bonito, né? Pois é. A Rádio 20 assinou um contrato com a boutique Glamour Infinito. Sei que está correto, Glamour Infinito. Eles passaram a vestir o locutor, tá certo? Roupas de marca provenientes da Turquia. Mesmo você vai esta camisa você poderá encontrar lá.
e algumas outras imagens que você está aí a ver no vídeo, tá certo? Então entre em contato usando o número que está aqui em rodapé também, puxe via WhatsApp ou ligue. Eles fazem entrega ao domicílio, tá? Ou pode visitá-los e também ver o que outras marcas, outras roupas mais que lá tem, tá? Então é isto, entre em contato e solicite. Bem, vamos à conversa. O meu convidado hoje é o Talibã. O Talibã é muito conhecido por participações em filmes e algumas abordagens também políticas nas redes sociais, rádios. E hoje não sei se é mais kudurista ou mais ator, mas também faz kuduro. Talibã está aqui conosco na Rádio 20 para conversar. Talibã, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20. Muito gosto de ter aqui, primeira vez a te entrevistar. E acho que vamos fazer uma boa entrevista aqui para elucidar algumas coisas e me fazer também entender algumas coisas aí. Espero eu que vamos ter. Boa tarde a todos que acompanham-nos nesse momento. Paulo, é sempre um prazer. A Rádio 20, esse programa, quem é que não comenta, quem é que não fala? Hoje virou um programa que é praticamente a voz do povo, a voz até daquelas pessoas ligadas à política, à religião ou à arte e cultura que se sentem oprimidos de falar, mas a Rádio 20 dá esse espaço e o que reportam aqui chega no caso até onde se pretende. Exato. E cá estou eu, aceitei o convite, sei que foram várias tentativas. Pois é. Sempre com os eu até contratempos. pensei que fugias. Não, mano, não se pode fugir. Eu sou ator, eu tenho um compromisso com a sociedade que me aceitou como um artista. E como artista que sou, eu faço a arte para 3 cenas básicas: entreter as pessoas, formar e informar. Okay. Logo, fora o meu trabalho, eu tenho uma legião de seguidores, fãs, amigos, companheiros, compatriotas que olham para mim como uma voz autorizada por eles para poder exteriorizar ou reclamar ou manifestar alguma coisa do bem comum. Então eu condeno qualquer artista, qualquer figura pública que se mantém indiferente face às ações ou às situações que afligem a nossa sociedade. Isso é bom, eu gosto de falar isso aqui algumas vezes. A figura pública tem um papel social. Obviamente. Pronto. É automático isso. Tem. É. Muitas vezes nas redes sociais há campanhas de cancelamento para cantores. Os cantores são mais focados. Exato. E por quê? Porque não se envolvem em questões sociais. Uns dizem que eles cantam falam de rosa, falam de banho no chuveiro, quando na verdade a realidade atual não é essa. O que é que acontece? Os cantores, por que muitas vezes não se envolvem em questões sociais, não estão com o povo quando o povo reclama de alguma situação pouco boa proveniente do partido que nos governa, ou do governo atual? Bem, eu diria alguns tornaram-se artistas não porque queriam ser artistas, eles só queriam fama. E para ter resultado da fama, foram obrigados ou sentiram-se na obrigação de fazer qualquer coisa para ter a tal fama. E há uns que foi por via do partido que nos governa, onde tiveram públicos a lhes assistir nas suas atuações, e daí se sentem com uma dívida moral de nunca defender algo. Eu ouvi falar de uma situação, obviamente que as pessoas também devem saber intervir, por isso que a palavra é intervenção. Okay. Você tem que saber estar na balança, calcular o teu lado esquerdo e direito e encontrar um denominador comum. Agora, muitos também das pessoas que se dizem ser figuras públicas, que se dizem artistas, têm dificuldade de se comunicar. Às vezes, dentro dele, ele sabe o que ele devia falar, mas quando o microfone fica à frente dele e a câmera à frente dele, acaba se perdendo, acaba misturando as coisas e é mal interpretado. Okay. Então, nessa hora, vou dando razão ao Sibem, microfone não é para todos. É preciso respeitar. É preciso. Por isso é que muita gente assusta comigo, mas o Talibã fala, age, atua, mas nunca lhe vimos porque lhe fizeram isso, porque lhe vedaram, lhe bloquearam, lhe cancelaram. Isso não tem como, porque as pessoas conseguem entender qual é o meu posicionamento. Sabe que muitas vezes quando você fala e ninguém nunca foi vedado, está tudo aí, normalmente você é tido como alguém do sistema? Sabe que muita gente diz infelizmente essa é a percepção que nos colocaram. É para entenderes dessa forma. Mas para uma pessoa inteligente que consegue ouvir bem, vai perceber que não. Eles só não conseguem lhe vedar porque não têm bases para lhe vedarem.
Pese embora ele ser verdadeiro, do jeito que ele faz as intervenções, não encontram matéria suficiente para lhe vedar. Porque hoje em dia o país está no mundo. E o mundo está aberto para todo mundo. Exato. Nós só vimos aqui o Paulo em Angola. O Paulo posso lhe encontrar nos Estados Unidos, onde os direitos humanos são muito mais fortes do que em Angola. O Paulo comunica-se para a sociedade angolana em particular e também para outras sociedades africanas e do mundo. Mas tem algo que o Paulo fez, estudou isso e respeita os critérios da comunicação. Exato. Só que as pessoas acham que quando eu estou diante do microfone, para mim fazer a vontade deles, eu usar até a postura deles de criticar ou falar, também dirigir-se a pessoas que têm idade, têm sei lá o que. Sinceramente. Há muitos ouvintes, seguidores que gostavam que eu tivesse esse posicionamento. E lá fazes bem, porque respeitas os critérios. A vida tem normas, as normas é para serem respeitadas. Exatamente. Então eu posiciono-me dessa forma. E já agora deixa apresentar-me, Paulo, porque muita gente a me ver e há quem só sabe é o Talibã. Eu sou o Eduardo Nunes Kialanda, antes Ndualo Nunes Kialanda, mas que obrigaram a traduzir os nomes na altura. Só preservamos o Kialanda, o Ndualo passou a Eduardo, o Nunes que pássaro passou a Nunes. Ok, é a realidade que o país viveu num certo período. Nos impunham, nos obrigavam a aceitar nomes ocidentais. Eu sou originário do município da Damba, província do Uís, terra que me viu nascer, onde a infância toda foi virada às guerras. Estive lá, aguentei com a família, fomos parar no Zaire anos depois. A guerra do Kabila também me encontrou lá, abandonamos um bocado Kinshasa, fomos para Brazzaville em 95, também a guerra do Denis Sassou Nguesso encontrou-nos lá, é fato histórico, vão investigar, vão dar-me razão. Tem muitos angolanos como eu que naqueles anos passaram pelo que eu passei e os demais membros da minha família. Em 96, quando o Kabila correu com Mobutu, todos sabemos que na altura o presidente José Eduardo dos Santos foi para lá na tomada de posse daquele presidente. E daí, como qualquer outro angolano, estávamos lá a passar muita dificuldade. Fomos receber o nosso presidente, nós sentimos que não, o pai da nação chegou. Havia um processo de muita burocracia, tudo, e nós sentimos que tínhamos um presidente aí que estava preocupado realmente com o povo dele em todos os cantos onde estávamos. Eu ainda miúdo, com aquela coragem que eu nos meus tempos da Quantos OPA, anos? Entre os meus 12, 13, por aí, 14, Então, com aquela coragem de 12, 14, já 15, por aí. Com aquela coragem de menino Ngangula, para quem foi da OPA no meu tempo, nós tínhamos fontes de inspiração, que não era fácil. É um Ngangula, Vamos falar também sobre isso. Deixa-me só despedir, vamos despedir rapidamente dos meus ouvintes do Facebook, a entrevista completa é no YouTube, tá certo, ouvintes? Tchau, tchau, Facebook, estamos a sair, é YouTube. Siga-nos para acompanhar a entrevista na íntegra no YouTube. Estamos a falar do... Maravilha. Então, lá eu, junto com muitos outros angolanos, a família, fomos ter com o presidente, no meio daquela confusão toda, ele nos ouviu. Onde meses depois mandou avião comunitário e que consegui eu, o primeiro membro da família, vir para Luanda. Mas eu vim para aqui para vir fazer reconhecimento, porque não tínhamos noção se a família estava em vida ou não. E cheguei aqui, a minha mãe no aeroporto do Ndjili desenhou um mapa, numa carta, né, um envelope branco que estava aí. Desenhou do aeroporto até a Ho Chi Minh, escola na Angola, a igreja de São Paulo. A partir daí procura pela tua família. Então foi assim que eu vim parar em Luanda. As pessoas pensam, esse veio, é de muita batalha. Eu sei o que é guerra, não recomendo a ninguém. As pessoas às vezes aqui querem só falar, porque nem tem noção. Uma coisa é ver nos filmes, outra coisa é viver na pele. Então viva a paz, vamos preservar ela, porque é o grande bem que os angolanos em algum momento conquistaram. Muito bom, vamos entrar diretamente à nossa conversa. Maravilha. Olha, vai-se comemorar os 50 anos de independência no dia 11 de novembro e, portanto, vai-se aproveitar e condecorar algumas figuras ou uma figura, muito por conta da luta de libertação nacional, a luta contra o colono. E, portanto, discute-se, fala-se muitas vezes
sobre o facto de estar-se a aprovar a ideia de condecorar somente o presidente Agostinho Neto. Quando também havia o Savimbi pela UNITA e também o de Roberto pela FNLA, também lutaram. E como é que você, qual é a análise que você faz sobre esta iniciativa de somente condecorar o presidente Agostinho Neto? Bem, primeiro vejamos, sou artista, sou um cidadão desta pátria que se chama Angola, e sendo cidadão, tudo que se passa no país, eu na qualidade de figura pública que sou, tenho seguidores, eu me sinto a voz de muitos que me seguem e também os que não seguem. Isso é uma opinião fruto de pesquisas que a pessoa vai fazendo, alguns acontecimentos. Antes que eu diga alguma coisa, eu quero que retenham o seguinte: a palavra paz, a palavra reconciliação e a seguir o perdão. Antes que eu fale alguma coisa acerca disso. Paz, reconciliação e perdão. As coisas, às vezes, do jeito que elas começam, não é do jeito que acabam. A informação que todos nós temos é que a luta de libertação da Angola, do colonizador português, eram os 3 movimentos, que até podiam ser mais, mas os conhecidos eram os 3. MPLA, UNITA e FNLA. Eu digo, do jeito que começou, sabemos que são eles, mas do jeito que terminou, não foi bem assim do jeito que começou. Quer dizer o quê? Com isso estou a dizer o quê? Há quem pode dizer, não, eu não vim passar nenhuma informação confidencial. Eu não sou a voz autorizada de nenhum movimento, não sou a voz autorizada do Estado, eu sou apenas alguém a dar uma opinião fruto da visão de algumas coisas. Ok. Vamos lá ver. Os 3 movimentos, a guerra começa em 61, de libertação. Com datas em conflito, mas isso não nos diz absolutamente mais nada. A FNLA durante anos defendeu que era 15 de março e pelo MPLA sabemos que a guerra começou a 4 de fevereiro. A história vamos todos também investigar para termos mais matéria para vir aqui defender. Mas eu sei que todos nós aprendemos durante muito tempo. E depois eu quero te perguntar porque é que são as datas que o MPLA defende, são as datas que são reconhecidas. Mas depois é outra coisa. Aí vamos também chegar lá. Eu estou a dizer, é a opinião fruto de uma análise. Qualquer um vai fazer a mesma análise. É a sua opinião, sim. Porque as pessoas depois é o que falamos, mas há pontos que você nunca chegou lá. Alguém vai vir te despertar para chegar até lá. Pois é. Eu disse, do jeito que a negociação para a libertação começou, não é do jeito que ela terminou. Começaram os 3 movimentos, já se tentou por várias vezes, nada, viram mesmo que tinha que se avançar para arrancar e não negociar. A guerra começa em 61, imagina o que é para vir nos dar independência em 75. Praticamente 14 anos de muita luta. Armada, vimos aí os combates, há imagens que até hoje existem. Banos, de lá para cá foi aquela negociação que foram vários acordos. O último dele, o mais famoso é o de Alvores. Está aí, está disponível na Google, vão perceber que tipo de conversa foi aquela. Depois desses acordos, só sabemos que Angola foi proclamada independente, a 11 de novembro de 1975. Os 3 movimentos que começaram, não foram os 3 a proclamar em Luanda, apenas foi o MPLA, e os outros 2 não faziam parte aqui no MPLA, mas o que nos chegou também de história, e é facto, antes de cada um deles morrer, morreram mesmo só no século XXI, e as guerras vieram do século XX, mostraram, eles mesmo assumiram que um proclamou, acho que foi, FNLA foi no Nambangongo, acredito eu, e a UNITA, acredito que foi no Ambo. O Ambo. Exato, é fato histórico. E eu sempre tive aquela curiosidade de entender o porquê. Mas se lutaram vocês os 3, por que é só um que vem proclamar a independência na capital e os outros fora da capital? E passa a seguir o processo de quê? Guerra. Agostinho Neto governou Angola de 75 a 79, perdemos ele, e o presidente José Eduardo dos Santos o substituiu. Dali para aqui, confusão atrás de confusão. Só que nós temos problemas de reter a história, guardar a história conosco. Vamos ver que em 92 decidiu-se que, de 75 a 79 até
92, quase que o sistema, o regime angolano era monopartidário, partido único. Muita gente fala isso no tempo do partido único, único. Sim. E a curiosidade sempre foi partido único, por quê? Alguma coisa assinou-se ali que lhes faz ter a audácia de dizer que somos um partido único. Foi a confusão, sabemos que a história foi pressão de Jonas Savimbi para que entrasse o sistema multipartidário. E assim aconteceu e preparou-se as eleições de 92. Em imagens, até hoje temos nas redes sociais, em YouTube, é uma imagem que tinha me deixado muito curioso, que é do Dr. Jonas Savimbi, paz à sua alma. Hoje é alguém que encanta muitos jovens pelos seus discursos, essa coisa toda. Olhamos agora pelo lado positivo que nós conseguimos reter. Não estamos aí buscar as coisas que achou-se que era negativo que ele fazia. Ele também teve coisas positivas, é aí onde eu me apego. Numa das suas... Savimbi era revolucionário ou assassino? Bom, depende de quem lhe atribui esse nome. Depende, porque para uns era revolucionário, para outros era assassino, para outros nem uma coisa nem outra. Ok, muito bom. Eu olho para o Dr. Jonas Savimbi, o acadêmico, o didático, o autodidata, aquela pessoa que tinha um pensamento para frente. Muito bom. Aquele angolano que pelo menos o mundo lhe marcou na história também. Que apesar da idade dele, apesar do que ele fazia, eu acompanhava as abordagens dele, ele tinha um respeito enorme pelo presidente José Eduardo dos Santos. É só ver os discursos dele. Ele não lhe tratava de tu, nem tratava não, chamava mesmo seu presidente. Prosseguindo. Então, prosseguindo. Numa das suas abordagens, Savimbi mostra uma imagem onde ele está com um livro vermelho na mão, que é um dossiê, um processo, que ele dizia que eram os acordos de Alvor, que estavam lá assinados. E o Savimbi dizia, naquele vídeo, vão pesquisar, que só existem 3 cópias dessas. Uma que está com o governo português, outra cópia que está com o presidente José Eduardo dos Santos, e a terceira é essa. Não existe mais nenhuma outra cópia. Com isso ele estava a nos demonstrar o quê? Ele mesmo estava a afastar a FNLA. As pessoas ficam distraídos até aqui, que a partir daquela intervenção dele, ele próprio estava a afastar também a FNLA. O que eu entendo é que o Savimbi, pela UNITA, afastou a FNLA. Eu estou a me basear naquele discurso que ele demonstrou claramente. Ele dizia que existiam 3 cópias daquela. Tá aí as imagens, eu não estou aqui a inventar. Uma com o governo português, outra com o presidente José Eduardo dos Santos e a outra essa que está aqui comigo. Não existe mais nenhuma outra cópia, ou seja, se existir uma é falsa. Aonde é que ele colocou a FNLA naquele momento, se todos nós sabemos que eram os 3 movimentos que lutaram e eram os 3 que negociaram. É aí onde comecei a concluir que do jeito que o processo de libertação começou a negociação, não é do jeito que terminou. Logo, automaticamente, nós vimos que a guerra deu-se, houve as eleições, mas o foco, o pico era em pela UNITA. Tanto é que houve um empate. E havia necessidade do desempate, uma segunda volta, que acho que já não acabou acontecendo, né? Aliás, nem acho, todos sabemos que não chegou a acontecer, e mergulhamos-nos de novo na guerra. Mas o que é que eu pude reter da história? Quando se proclamou a independência, o MPLA proclamou através do presidente Neto aqui em Luanda. E nós sabemos, em história, estava cercado Luanda por proteção de militares, obviamente haviam os cubanos, essa coisa toda, que ninguém podia passar. Tanto é que houve combate do Kifangondo, conhecido como a Batalha do Kifangondo, que depois até deu os mártires do Kifangondo, hoje é uma homenagem a um bairro, que homenageia, sabemos, temos aí o bairro Mártires, as pessoas só ouvem mártires, mas é bairro Mártires do Kifangondo, é homenagem àquela batalha. E era a FNLA a tentar entrar para Luanda e que não conseguiu. Um ponto. A FNLA, depois dali, a ELNA, que era o seu exército, perdeu força, porque o que todos ouvimos falar que na luta de libertação, o exército mais forte era da FNLA. E aí já não tinha força suficiente. A MPLA conseguiu resistir e depois entramos numa fase de guerra, já não era guerra de 3, era só 2. A MPLA no governo, UNITA, a reclamar alguns direitos, pronto, vamos usar a expressão, na mata. Seguiu-se, mas uma coisa de bom que eu pude notar, a FNLA tinha tudo para ser extinguido, porque em política, em guerrilha, isso é possível. Mas
houve uma vontade do MPLA de preservar a história angolana. Serão que não deixam. O que é que se fez? Alguns generais, altas patentes da FNLA foram enquadrados para as Forças Armadas. Anos depois vai acontecer também com a UNITA. Foram 10 anos até 2002. UNITA tomba em combate. Isso. Ok? Dali, antes desse processo, houve um processo cerrado que as Forças Armadas perpetuaram. Porque havia necessidade de se terminar de uma vez por todas com a guerra, porque a vontade era a negociação. Vamos lá ver. Ataque daqui, dali, nós vimos na Nação Coragem, há muita gente que reclama que mais vimos as imagens, do jeito que estavam a desistir, a desertarem do exército da UNITA, a desertarem daquilo que era a ideologia do Jonas Savimbi, vamos assim dizer, foram todos bem recebidos. Aí o título de arquiteto da paz ao presidente José Eduardo dos Santos, onde uma das vozes sonantes, essa frase aí todo mundo conhece, nem mais um tiro, preservam-se as vidas. Era ou não uma oportunidade para extinguir a UNITA? Em guerrilha é possível, o MPLA podia fazer isso. E conseguir é normal, aconteceu, era tudo em guerra. Mas foi o quê? Preservar. Vieram generais, altas patentes, o que é que se diz? Entram para o exército. Eu estou a fazer análises que todos nós vimos. Aqui nada é confidente que o Talibã está aqui a dizer, porque não, esse veio passar informações, não. O povo é que é distraído, uma certa parte. Logo preservou-se. Os anos passaram de lá para aqui. Quem veio liderar a UNITA anos depois é o Samakuva, que viveu um bom tempo lá fora. Foi bem recebido, ninguém ouviu aqui porque Samakuva tentaram lhe fazer isso, aquilo. Não, toda a proteção ele teve, reorganizou a UNITA. Parabéns ao presidente Samakuva, porque fez uma grande campanha. Uma UNITA que já era dividida em dois. Tínhamos a renovada, que depois de um período deixou de existir e conseguiu unificar a UNITA. A UNITA ganhou outra força, voltou a ganhar a confiança de uma parte do povo angolano, o que é bom, porque não há nada de mal nisso. Os dois lutam por uma Angola melhor. Essa é a parte que eu me apego. Os dois movimentos lutam por uma Angola melhor. Então, isso é para demonstrar claramente que se recuarmos lá no momento da negociação, tudo indica que possivelmente quem fechou as últimas assinaturas dos acordos para a libertação da Angola foi somente o MPLA. Não foi mais nem com a FNLA, nem com a UNITA. E chegou-nos a todos, também tem imagens, que houve uma negociação individual com cada um dos movimentos. Ou seja, o que é normal em política, vamos lá imaginar, o português ficou aqui quase 500 anos. Ele tinha que preservar algumas coisas, ter a intenção. Ou seja, ele olhou, esse movimento aqui não vamos nos rever, este também não, e as pessoas falam da força, da possível eleição que deveria acontecer no governo de transição, e dizia-se, né, que se a FNLA concorrer aqui, ele ganha porque está com o norte todo. Se é em luta, ele ganha. Se a UNITA, porque pela popularidade na região sul, ganha, ou seja, pela só lhe restava Luanda. Mas se nós olharmos a fundo a cada um desses movimentos, o único movimento que representava todos os angolanos era o MPLA. As pessoas olhavam para a FNLA, achando que a FNLA do norte, todos os bacongos estão lá. Eu sou do UIS. Os do UIS sofreram com a guerra. Com a FNLA sofreram. Ou seja, a FNL era mais reservada para o Zaire do que o UIS. Cabinda nem contar. Ok. O segmento de tudo isso, e principalmente com o que dizes, da forma que começou, não da forma que terminou. Da forma que terminou. Então esta condecoração somente ao presidente Agostinho Neto é justa. Agora, eu vou pelo seguinte. Não sei, eu acredito que me entenderam bem. Por isso eu introduzi essas palavras: paz, reconciliação e perdão. Tem algo que o presidente João Lourenço fez que foi aplaudido, não só pelos angolanos, mas também para a comunidade internacional, aonde liberou aqueles corpos que tombaram no tempo da guerra, incluiu-se também o Dr. Jonas Savimbi, para que tivessem funerais condignos. Isso é um grande gesto que incluía o que? O perdão. Então, se eu continuar com a senda do perdão, é normal que ultrapassemos qualquer situação e dizer também, tomam. Só que essa condecoração pode mudar o percurso de uma assinatura feita antes, que todos nós conseguimos perceber. Mas é prova de que essa assinatura foi feita?
Claro, porque senão não existiria partido único. Ok. Com que força então MPLA tinha de determinar partido único? Obviamente que a UNITA depois pressionou e por causa dessa pressão surge o multipartidarismo. E que também foi aceito, podiam não aceitar, talvez. E valeu a pena. Passado esses anos todos, vimos que o MPLA afinal tinha muitas oportunidades de extinguir os dois outros movimentos que com ele lutaram. A FNLA teve essa oportunidade, porque vimos que o ELNA, Exército de Libertação Nacional, acho eu que era assim que se denominava, o exército da FNLA, houve um período que quase essa força diminuiu consideravelmente. A própria UNITA também, as falas, houve um período que ficaram meio que vulneráveis. Eu quero entender uma coisa. É uma questão de perdão ou é uma questão de seguir e valorizar aquilo que é a história? Se valorizar a história e respeitar os protocolos, eu acredito que todos nós entendemos que, conforme eu disse, do jeito que começou, não é do jeito que acabou. Se formos a nos apegar do jeito que acabou, é visível que o MPLA foi o último a fazer as últimas assinaturas. Então ele podia ter toda a razão, todos os motivos. Então, atendendo todas essas fases que o país viveu, uma FNLA que tinha tudo para ser extinguido, mas foi preservada, uma UNITA que tinha tudo para ser extinguido, foi preservada. Então quer dizer que vale a pena usarmos sempre a questão do perdão. Ok. Então, para essa história ficar bonita, a Assembleia Nacional não estão ali pelos partidos. Essa é outra alerta que eu faço. A Assembleia Nacional, por isso é que eu gosto de usar sempre a expressão antiga, Assembleia do Povo. Os deputados não estão aí por vocês, estão pelo povo. Saem ainda às ruas, venham consultar o povo. Há muitos deputados que estão lá dentro a defender interesses do seu partido. É por aí que eu estou a querer mostrar, porque pode ser FNLA, UNITA, ou então todos os outros deputados estão lá dentro, MPLA, vem ainda na rua, porque vocês são os representantes legais do povo. Os deputados angolanos têm contato direto com o povo, não têm? Infelizmente nós sentimos que não há muito, porque eu tenho dito, até nós quase que não somos bem representados na Assembleia do Povo. Talvez por isso que colam muito com a expressão Assembleia Nacional. Porque se usassem mesmo a expressão Assembleia do Povo, cada deputado lá dentro ele ia se sentir, eu estou aqui por aquele meu vizinho que eu deixei no bairro, estou aqui pelo meu colega que eu deixei ali, pelo mecânico que eu vi na esquina. Então qualquer situação que ele estiver a viver, eu vou usar a Assembleia do Povo para que o governo, o executivo veja, para que o chefe do executivo reveja algumas decisões. Okay. Logo, ao dizer que vamos ainda pesquisar o povo, é o povo também que fala. O povo pode pegar e dizer, não, tudo bem, a história está limpa, está bonita, percebemos, mas nós queremos se basear só no perdão. Então, já que queremos nos basear no perdão, vamos condecorar o Welden Roberto, vamos condecorar Jonas Savimbi pelos feitos a quando do princípio do processo. Não queremos olhar mais como terminou. Nós só queremos ter a história bonita. E eu acredito que o povo, através do perdão, todo mundo vai votar, condecoram eles. Mas como os nossos deputados não são muito de dar a voz ao povo, lógico que estão a ter essas discussões. Vem ainda até comigo. Eu simplesmente vou me basear na palavra perdão. Vem até com Paulo. Tenho a certeza que o Paulo vai dizer, independentemente de perdão. Sim. Sim, tem que nos ouvir, isso é verdade. Tem que nos ouvir e vai ver que a coisa vai ficar bonita, vai ser uma história como deve ser. É o tal perdão. Então a base é o perdão, né? É o perdão. Pronto. Com esse perdão, é uma manutenção automática da reconciliação nacional e é manter uma manutenção da paz. Muito bom. Boa. Vamos virar o disco. Maravilha. Acompanhaste aí os escândalos na GT de corrupção? Grandes escândalos. Olha, eu estou a rir é de dor, não de felicidade ou de ironia, é de dor. Porque nós sabemos que com dor também a pessoa pode rir. Durante muito tempo, nós aqui no país, independentemente da cor partidária, chorávamos muito, esses cotas não nos dão oportunidade. Essa era a expressão muito usada. Esses cotas não dão oportunidade aos jovens, nos fecham, nos bloqueiam, nos gabinetes, nós até que trabalhamos para eles, nós é que fizemos os projetos e nada. Hoje, parabéns ao presidente João Lourenço, porque pegou nesses jovens,
que estão formados confiou muitos cargos públicos. É só vermos nas administrações, é só vermos nas direções, nos ministérios, na sua maioria jovens. E esses jovens vieram roubar com uma força que é de doer. Eu, em várias intervenções que já fiz no meu Facebook, as pessoas sabem, quando o presidente João Lourenço subiu ao poder, eu coloquei lá vídeos, nunca tirei nenhum, então lá podem ir no meu Facebook, Eduardo Quelanda Talibã. Dizia eu, presidente João Lourenço, vão te fazer pior do que fizeram com o presidente José Eduardo. Por que é que já previas isso? Estava visível, é só os distraídos é que não estavam a prestar atenção. Porque o MPLA sofreu uma invasão de aproveitadores. Aproveitadores, Sim. São esses jovens... Aproveitadores, uns são senhores, outros são jovens, outros são aproveitadores. Porque o MPLA, na sua gênese, quando eles usavam mesmo aquele lema, MPLA é o povo é o MPLA, eram mesmo as coisas viradas para o povo. Mas o presidente fez uma atualização, tirou algumas pessoas, meteu as pessoas da conveniência dele. Por isso é que eu estou a dizer, essa conveniência também os falsos aproveitam. Jesus Cristo foi o melhor mestre, também teve uma seleção. Eram 72, deixou de parte 60, ficou com 12. Mas nesses 12 há um deles que lhe negou, há um outro que lhe vendeu até. Consegues perceber? Pois é. Então, o presidente confiou nessas pessoas. As pessoas é que foram más. Prova disso, são jovens, o que lamentamos bastante. Olhamos para uma AGT. Os valores, estamos a falar em 7 mil milhões, e há quem diga 7 bilhões, esse é um problema que o nosso país tem, os grandes matemáticos, por favor, vamos rever isso, ou é 7 mil milhões ou é 7 bilhões, porque 7 mil milhões é o 7 mil, mais os 6 zeros que fazem 1 milhões, o total dá 9 zeros. Se for 7 bilhões, vamos encontrar 12 zeros. Ok. Então vamos Mas na verdade, rever. qual é o valor? Então, aí a própria imprensa tradicional nem sabem, porque uns em alguns momentos diziam 7 mil milhões, outros 7 bilhões. A mesma imprensa a passar esses números. Eu estudei também. E até tenho a graça que o meu ensino primário foi no período em que estudar era um dever revolucionário. Obrigado, doutor Antônio Agostinho Neto. Você que nos deixou esse gosto pela escola. Agora uma questão. Falaste dos jovens e nós hoje, nós jovens defendemos sim que os jovens têm que estar inseridos no aparelho do Estado. Exato, e é nós que estamos aí a fazer essas borradas todas. Ok. Meu mano, isso até é doloroso. Não podemos encarar isso com leveza. Porque 7 mil milhões e em tão pouco tempo recorde, vem mais um outro número pelo INAGB, que é virado à formação do futuro do país. 35 milhões de dólares. Esses até foram mesmo já em dólares. Oh, mano, muita gente não tem noção. Nós em Angola temos problema de números. Por isso é que a imprensa fala em 60 toneladas, não tem noção do que é 60 toneladas. Fala em 67 milhões ou 7 bilhões, não sabem o que estão a falar. Quando a dizer os números ganham valor quando eles são convertidos em bens visíveis. Vou me basear nos 35 ainda que em dólares. Pois é. Os 7 mil milhões, como está na dúvida se é bilhões ou milhões, deixa ainda aí. Vamos ficar com os 35 os milhões, que é certeza absoluta. Nem estou a falar da UNAC, que também tem lá alguns milhões em Kwanza. A UNAC também, União dos Artistas, a União Nacional dos Artistas. Mas quem está a roubar tudo isso, olha, esses escândalos todos de corrupção, roubos, são jovens. Na sua maioria são jovens que estão nesses cargos. Na GT quem estão? No Ministério das Finanças quem está? É jovem. No INAGB, que deu esse caso dos 35 milhões de dólares, quem são? São jovens. Porque essa tendência dos jovens entram, ao invés de fazerem carreira, querem roubar, é nesse querem conceito que as pessoas estão a ter, porque confiou-se que o país nos jovens ia se rever num outro ângulo, mas estão a entrar com uma outra ambição. Porque hoje estamos a ter influencers, estamos a ter motivadores de várias formas, que vêm falar do tipo, estudem para que amanhã não dependam de ninguém. Acho que já viste muito essa frase por aí. Estude para que amanhã não dependa de ninguém. Isso para ti está errado? Erradíssimo. Isso é um conceito ingrato. Isso é um conceito de individualismo. Porque tanto é que os grandes líderes optam pelo coletivo, pelas equipas. Ok. Logo, quando tu vires me dizer que estuda para que amanhã não dependas de ninguém, a primeira oportunidade que você vai ter é ter quê?
Quem não quer depender de ninguém, a primeira coisa que ele acha que deve ter é os cofres cheios, achando que o dinheiro dele vai comprar tudo. Logo, ele não vai medir, não vai ser um cidadão com uma educação coletiva de preservar um bem público. Ele vai se apoderar para ele. Logo, esse conceito é erradíssimo. É motivar as pessoas à ingratidão. O ser humano é um ser social, por natureza. Nós somos de natureza em vivermos em comunidade. Você hoje vai dizer estuda para que amanhã não dependas de ninguém. Você que se deu o nome que tem, os primeiros meses de vida, você que se viu sozinho a se cuidar, teve um pai, teve uma mãe, um irmão, um tio que teve ali para apoiar. Logo, você tem uma dívida com esses seres humanos que te antecederam, que te colocaram no mundo, te cuidaram nos primeiros anos de vida, que são os anos mais cruciais de um ser humano, te formaram, porque você conseguiu pagar a tua faculdade depois. Agora, Talibã, o que eu preciso entender é o seguinte. Você reprova o facto destes jovens estarem assim inseridos no aparelho do Estado, olhas de uma forma que devia ter mais calma, se calhar. Eu reprovo a atitude que eles estão a ter. Esse espírito de roubar o país conforme eles estão a entrar com essa força toda. Isso tudo é o espírito do imediatismo, é o espírito de aparecer. Infelizmente temos alguns cotas mesmo também no próprio movimento, no partido, e em muitos sítios, que já transmitem isso nos jovens, que poder é dinheiro, eu com dinheiro faço o que bem entender. Pego as miúdas que quero, posso importar miúdas do Brasil, posso importar sei lá de onde. Ele está a estimular os jovens a esse tipo de coisas. Porque nós nos baseamos, temos como modelo os nossos mais velhos. Na política, quem são os nossos modelos? Pois é, agora, agora no segmento disso que você diz, nós crescemos a ouvir que fomos roubados. Exato. E que e não tem sentimento de impunidade. Se eu roubar, nada vai me acontecer. Os cotas roubaram. E, tiveram a oportunidade deles também. O jovem, quando entra ali, entende também que aquela é a oportunidade dele roubar e se enriquecer. Se calhar é no segmento disto. Não, mas só que nós temos uma consciência própria. Irmão, nós durante um período, nós seguimos o que encontramos. Mas a própria nossa consciência começa a me trazer outras realidades. É igual a dizer o quê? Durante muito tempo nós vamos dizer que a política angolana usou esquemas do tipo infernizar certos povos. Há um indivíduo que do nada acordou, disse para acabar com a FNL é simples. Basta dizer que comem pessoas, bacongos, são feiticeiros, assado cozido. O que é que eu, estou a falar como bacongo, sofremos aqui em Luanda? Tivemos até a questão do genocídio. Então não fomos massacrados em 93. Hoje a história não quer se apegar nisso para evitar, mas eu digo paz, reconciliação e perdão. Essas três palavras vão entender. Logo tivemos que tirar da cabeça isso. Eu perdi familiares aqui em Luanda, muitos por causa daquela fase. Por causa dessa técnica, conseguiu-se afastar. E quem usou? Quem trouxe essa por isso estratégia? É que eu estou a dizer, é uma jogada. Era necessário para aquele período. Então aconteceu, ok. Na boa, mas vamos seguir para frente. A UNITA, coitados, sofreram. Era só chamar alguém de Sulano, era só chamar alguém de Bailundo aqui, que você via já tantos títulos, são falsos, são assados, são cozidos. Até o país entrar em paz, nós começarmos a frequentar o sul do país, o sul a frequentar o norte, pouco. Afinal, não somos nada daquilo que falavam. Eu fui descobrir tanta família no Ambo que eu tenho, fui descobrir tanta família no Bié e no Lubango, eu achando que era só Bacongo, afinal também sou sulano, sou umbundo, sou nganguela, sou choco, até no leste. Vamos aproveitar, estamos a fazer um cálculo. Eu estava a fazer cálculo para as pessoas perceberem. O último censo de 2014, nós éramos 34 milhões de habitantes. Fez-se a contagem recentemente, mas que ainda os resultados não saem. Esses 35 milhões, eu vou continuar a arredondar ele igual à população angolana, porque uma outra parte até chega a ser estrangeiro. Estrangeiros. Também entram na contagem. Vamos só já pôr na contagem. 35 milhões. E nós somos também 35 milhões de habitantes. 35 milhões a dividir por 35 milhões é um cálculo simples, qualquer um faz. É igual a $1 milhão para cada cidadão angolano.
Esse é 1 dinheiro milhão, que se calhar foi roubado só por uma pessoa. esse é um dinheiro, é um valor que você até pode achar, e há $1 milhão é o quê? Vou explicar agora em bens físicos para entenderes. Com $1 milhão consegues ter uma casa ao preço que o material de construção está hoje, exagerado, consegues ter uma casa, primeiro andar ou segundo andar, se quiseres, com mais de 5 ou 6 quartos, num quintal 20 por 30, aonde na garagem terás um VX, vais ter mais um Prado, uma outra marca que quiseres ainda aqui inglesa, vais ter aí as motos para os teus funcionários, vais ter uma piscina, vais ter até um bocado de fazenda, vais ter, e ainda vai te sobrar uns 200 ou 30 mil dólares, uns 200 a 300 mil dólares na conta. Yeah. Se eu ir buscar os 7 mil milhões de kwanza, que não estão a entender se é bilhões ou milhões, se eu calcular em bilhões, a dividir, aí até vou arredondar para facilitar nos cálculos, vou tirar 5 milhões de habitantes no Congo Democrático, que são nossos vizinhos, vêm para Angola, vamos ficar 40 milhões. Fazem aí 7 bilhões a dividir por 40 milhões. Vamos ter em torno de 175 milhões de kwanzas. 175 milhões de kwanzas, se eu refazer os cálculos, é mais ou menos isso. Se eu tiver que fazer em 7 mil milhões, vou ter uns 17 milhões por ali. Mano, é tanto dinheiro, e o que dói é o quê? É num período em que vimos o presidente da República foi à França, recebido por Emmanuel Macron e toda a comitiva francesa, e estava a nossa ministra com ele, na comitiva dele, que assinava alguns acordos de crédito. Estamos aí a pedir crédito lá fora e no país está a desaparecer esse dinheiro todo. Pois é. Isso até é incrível. Agora vê o motivo do tal crédito. Construir Angosat 3. Oh mon Dieu, como dizem os franceses. Mas eu fico com a impressão que Angola vai buscar crédito, vai pedir crédito para depois roubar aqui dentro. É o que está visível. Então vamos falar mais o que? São essas conclusões que eu vou tendo. Então, vai pedir esse dinheiro emprestado, mas aqui desaparece esse dinheiro todo. Afinal, vocês estão à procura do dinheiro que está a desaparecer dentro da vossa casa. E o emprestado, o motivo é que construir Angosat 3. Aonde é que nós já vimos em relatório do dinheiro que fez entrar o Angosat 1 e o Angosat 2 para nós sentirmos a necessidade de ter Angosat 3? Nunca vimos esse relatório. Para quê e por quê? Vimos recentemente informações que havia a necessidade de se fazer um crédito, acho que é uma empresa standard, que é uma sul-africana, acredito eu, para a manutenção das morgues na cidade de Luanda. O meu irmão, quando vi essa informação, eu disse, mon Dieu, o que é que está a se passar conosco? Até para as morgues. Quer dizer, todo e qualquer dinheiro que o país está a precisar para fazer alguma coisa, está a vir de empréstimos. Mas Angola não tem dinheiro? Boa pergunta. Então, senhor presidente, João Lourenço, aqui está um angolano comum a falar, que vive na pele essas falcatruas todas, está vivendo na pele o resultado do sofrimento desses desvios, porque a me servir para muita coisa, está a viver na pele o ver tanta gente na rua que se transformou em pedinte, tantos angolanos a emigrarem, a irem viver situações de praticamente escravatura na Europa e em outros pontos do mundo, quando temos aqui um presidente que em 2017 trouxe uma grande alegria no povo angolano, com discursos bonitos, que vêm para corrigir o que está... como é? Corrigir o que está... Não, aquele até veio depois. Corrigir o que está mal. Corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. E depois, nenhum angolano é tão pobre que a lei não lhe defenda e que nenhum angolano é tão rico que a lei não lhe pode condenar. Senhor presidente, o poder está na palavra. É com essas palavras que esse povo olhou para ti e acreditou. Pese embora muitos optaram em não acreditar, mas a crença é uma coisa que tem força, porque ela vem com a fé. Por isso é que até o próprio Jesus Cristo mostrava-nos, mas era necessário que veio o cego. Em nenhum momento Jesus Cristo dizia, eu te curei. Dizia o que é a tua fé que te curou. O povo angolano tinha fé. Não devia se desrespeitar essa fé. Essa fé ia ajudar o governo, essa fé ia ajudar o partido, essa fé ia ajudar qualquer angolano. Essa fé ia ajudar
O mundo lá fora ficou apenas com esses discursos. Por isso é que vimos depois o título de campeão da paz. E hoje estamos com uma grande responsabilidade que o nosso presidente é o presidente da União Africana. Pois é. Isso é uma grande responsabilidade. Quer dizer que cada angolano é o representante legal do presidente João Lourenço. Qualquer intervenção nossa internacional, temos que pensar na união da África, no progresso da África, no crescimento da África. Mas a pergunta é, nós próprios dentro como é que estamos? Em Kikongo temos um ditado que dissemos o seguinte: antes de tirares a ramela ou a coisa que está no olho do outro, tira primeiro o que está no teu olho. Porque senão você corre o risco de furar o olho dele. Você pode estar mal e está a coçar o olho porque não está a resolver o problema. Quer tirar o que está no olho do outro, vai lhe furar o olho. Você é do MPLA ou da UNITA? É uma pergunta muito curiosa. Como angolano que sou. As pessoas conhecem a minha filiação partidária, eu sou do MPLA. Eu te faço a pergunta porque raramente alguém, um elemento do MPLA senta aqui a chamar a atenção sobre o que está a acontecer no país, como que? Fazer essas críticas e depois ele é visto, e se não fizer é visto como bajulador. Mas você está a fazer isso. Qual é a diferença entre ti e os outros elementos do MPLA que não têm essa coragem de chegar aqui e falar que o país realmente não está bom? Mano, a questão está em conhecer a verdade e a verdade te libertará. Eu venho das guerras, eu sei, conheço o sofrimento do outro, me atinge. Eu sou uma pessoa, no mínimo que eu consigo, a minha maneira, eu podia dizer que não tenho motivos de queixas. Tenho casa própria a conseguir com o meu dinheiro. Tenho carro próprio a conseguir com o meu dinheiro trabalhado honestamente. Não tenho nenhum vínculo com alguma empresa, com alguma instituição, com alguma quebra que não para tirar lá as porcentagens que todo mundo sabia, porque ordens de saques e a mistura, não. Eu sempre pensei em Angola. A minha nação angolana está acima de qualquer interesse partidário. O que me leva a continuar no MPLA, porque eu de gênese, de princípio, conheço o MPLA que se formou para ver esse país cada vez melhor e a crescer. É igual a falar dos católicos. Os católicos sabem perfeitamente que a Igreja Católica participou no processo de venda de escravos. E você anda a ver as pessoas abandonarem a igreja por causa disso? Porque estão conscientes que aqueles que fizeram essa prática em nada tem a ver com a fé deles, em nada tem a ver com a crença deles, e eu não vou sair aí a descontar nos outros. Ou seja, o problema não está na igreja, o problema não está no partido, está em algumas pessoas que estão dentro do partido. Porque o que se acusa do MPLA, vê-se também na UNITA, viu-se na FNLA. Então não houve um conflito na altura entre Ngola Kabango e o mais velho Lucas Ngonda. Não vimos aí um monte de coisas. O MPLA tinha o que a ver com aquilo. Na UNITA não houve um período que houve a renovada e depois sei lá o que das quantas. Quem tem o que a ver? Então são problemas de certos indivíduos. A UNITA como partido é um partido bom, tem bons ideais, tem princípios para ver esse país a crescer. O MPLA é idem como qualquer um outro movimento a se formar agora. Agora o problema está na pessoa. Só que o problema desses partidos é mesmo só a partidário ainda. Agora o problema do MPLA é mesmo com o país. Obviamente, mano, isso são as tais lutas, são as tais lutas que tem que se fazer todos os dias. Tem que se fazer todos os dias. Há uma coisa que está a faltar aqui. O país Angola precisa de um bocado de radicalismo. Quer dizer, precisamos de um bocado de extremismo. O povo? Os próprios governantes. Desculpa lá, há certos desvios, há certas situações que acontecem, não pode estar a merecer perdão. Ok. Não pode. Epá, ou seja, nós tirar esse sentimento de impunidade. Tirar esse sentimento de impunidade. Qual seria esse radicalismo a ser praticado? Mano, eu acho que tem que se rever a lei. Mexeu no erário público, tem que pagar de uma forma diferente. Pena de morte? Não quero usar essa expressão, mas existe uma forma, às vezes, até um bocado mais pesada do que a pena de morte. Não estou a ver outra coisa. porque a pena de morte, às vezes, é o quê? Você se livrou da pessoa, mas não se livrou do mal. Ok. Mas se começarmos a continuar a ver aquela pessoa que praticou aquele mal, a sofrer pelo tal mal, aí sim eu vou quebrar este mal de uma vez por todas. Para quem mexe no erário público, para quem rouba o país, o povo, estamos a ser muito leves para esse tipo de gente. Muito, muito leves. Eu sempre falei isso. Muito leves.
Ok. Porque se o presidente João Lourenço continuasse mesmo com a luta acirrada que ele tinha contra a corrupção nesse país, não chegaríamos nesses pontos. 35 milhões desaparecer só assim. E recuou por quê, milhões desaparecer. Na tua visão, por que recuou? Eu não digo que o presidente recuou, as pessoas foram maus com ele. E eu até me dou de saber que foram jovens confiados por ele e que lhe apunhalaram pelas costas. Ok. Porque nesse preciso momento, as responsabilidades do presidente João Lourenço cresceram bastante. Então, eu deixar a casa organizada, Paulo, está aqui o dinheiro do matabicho, está aqui o dinheiro do almoço, esse é o do jantar. Se tiveres a necessidade de alguma coisa, alguém que alejou tudo, a reserva está aí. Eu fui, confiei. Para de repente voltar, o Paulo não fez. Então, aí a culpa é do presidente que confiou ao Paulo, é do Paulo mesmo. Pois é. Ok, quando o presidente cobrar satisfação do Paulo, é nessa hora agora que eu venho. Então, já que eles não querem ouvir, mudem mesmo só os métodos e modelos de punir essas pessoas. Por exemplo, mudar métodos e modelos de punir essa pessoa para ajudar a melhor percepção. Por exemplo, se fosse o presidente, nesse escândalo da AGT, este SME, este do INAB, estes desvios todos de dinheiro, qual seria a penalização que darias aos envolvidos? Por isso é que eu estou a dizer. Essa coisa de dizer se eu, na qualidade de religioso cristão, que segue os ensinamentos de Cristo, não gosto da condição se. Porque é uma faca de dois gumes. O entendimento nunca é a mesma coisa. Prova disso, Jesus Cristo sofreu 3 tentações quando jejuava. A condição se estava lá. Se és o Filho de Deus, transforma ainda essas pedras em pão. Para ver o que Jesus Cristo tinha o poder de transformar aquelas pedras em pão, sim ou não? Transformou? Não. Lhe condicionaram. Jesus, se és mesmo o Messias, se atira ainda do alto desse para os anjos do teu pai te pegarem a meio do caminho. Ele podia ou não fazer isso, mas não fez. Se és, então, se te prostrares diante de mim, ou seja, é para dizer que eu não responderia nunca se eu fosse o presidente. O certo aqui é, há uma governação que tem que ser aberta, o povo também tem que ser ouvido. Há uma estrutura que as Assembleias Nacionais têm, ou a Assembleia do Povo, em que a parte de baixo estão os deputados, tem uma parte lá em cima em que o povo, a sociedade civil, entre outros, sentam. Eu vi essa realidade em Kinshasa, Zaire, Palais de Peuple. Convido as pessoas, podem ir lá ver mesmo, a maquete existe. Foi a primeira vez que eu vi dentro de uma Assembleia do Povo como é que as coisas funcionavam. Tem uma parte reservada que o povo comum vem e senta. O deputado que lhe representa está lá embaixo a debater, ele aqui em cima está a assistir. Se ele responder aí algo à toa, o povo lá em cima está em condições de protestar. Ei, não é isso? Tem um levantamento que pode se fazer do povo. O problema aqui é o que muita gente perdeu a noção do que são números, perdeu a noção do que são valores e o que equivale na vida de um cidadão. No segmento disso que dizes, a informação é passada assim de forma tão simples. Muito desviou 35 milhões de dólares. Como se fosse uma coisa assim só. Uma única pessoa desviou isso. 1, 2, 3 pessoas. Você já fez aqui o cálculo do que isso daria na uma vida. Pessoa. Exatamente. E se você perguntar a esse indivíduo, a maior parte desse dinheiro foi meter na Europa. Nós estamos a normalizar essas coisas, estamos a ser tão leves esses desvios que prejudicam todos os angolanos, prejudica a saúde, prejudica a educação, prejudica a segurança, prejudica tudo. Uma pessoa que o Estado lhe oferece um carro equivalente a mais de 200 mil dólares, com uma casa, com todas as despesas pagas, ele não tem noção do que é ralar, do que é sofrer, conseguir alguma coisa. Então, para ele acha que os 7 mil milhões, os 35 milhões, ele acha que é normal. Como quem diz, o povo todo tem isso. Isso é só algo pequenininho que eu tirei, nem vão dar conta. Isso é o que passa na cabeça de muita gente. Os nossos líderes sabem não pouco, tem muita noção. Realidade. Prova disso, até a própria nossa imprensa tradicional não tem noção de números. Eu falo isso. 60 toneladas, sei lá que é de explosivo, não conseguem calcular, isso é física, isso é matemática, é cálculo. Ele não consegue entender o que são 60 toneladas. Para depois, porque 60 mil ou explosivos, calma aí. 7 milhões, a própria mesma imprensa te fala que é 7 milhões, mas volta e meia escreve 7 bilhões. Não tem noção de números. Se tivessem noção de números, iam ver que não, aqui as coisas não se podem encarar
assim do jeito que nós olhamos. Falaste de imprensa, nós vamos falar um pouco mais depois sobre a imprensa nacional, mas você falou também aqui de jovens, doito muito ver jovens que havia a imigrarem, Sim. desempregados, a chorarem, a sofrerem. E Angola é um país em que Angola é um país que tem futuro, de facto, para o jovem. O jovem pode sentar aqui e dizer, olha, amanhã eu estarei bem. Ou é um país que você acorda e não sabe o dia de amanhã. Se tivesse futuro, os jovens não estariam a emigrar. Se tivessem futuro, os jovens não estariam a emigrar. Há uma coisa, meu irmão, ser presidente não é uma coisa de brincadeira. Por isso é que o presidente é alguém que nós precisamos necessariamente sermos leais a ele. Porque há números que chegam até nele que ele só vai olhar no papel, na mente dele, na percepção dele, é que isso chegou até o último cidadão. Mas infelizmente não chega. Mas não fiscaliza. A Não fiscalização, tem os homens de campo para não sei se fiscalizar. estás a perceber, irmão. O próprio fiscal é outro também que é outro. também tem essas práticas, porque se ele fosse verdadeiro, as coisas não chegavam até onde estão a chegar. A esperança de vida, a esperança de emprego, a esperança de sei lá o quê. É claro que no princípio o próprio presidente, pelos cálculos que ele havia feito, ele acreditou que seria possível. Mas como não conseguiu eliminar uma boa parte dos malfeitores que ainda continuaram no governo dele, só mudaram de pele, é cobra, mudou de pele, continua a cobra. Nós precisamos ser, como é que é, catato, ok, nem vale a pena, vou usar essa expressão, não sei o nome científico em português, já me escapa, vamos usar mesmo catato, que depois se transforma em borboleta. Mudou a pele, mas transformou-se em borboleta. Ok. Cobra não, ele muda a pele, sempre cobra. Ele rejuvenesce. É disso que nós temos que quebrar. Há um momento que nós temos que acreditar e dizer que o presidente foi vítima. Agora, a maneira como são tratadas essas pessoas, o esquema é grande. Quebram isso. Nós só precisamos consciencializar essas pessoas. Pensem positivo. Eu vou usar aqui uma expressão, peço desculpas. Os que se acham de vivos, porque não, desviemos fundo. Você não é vivo, meu irmão. Vou usar essa expressão, és burro. Porque também o gatuno tem que ter objetivo. Você rouba para quê? Para se enriquecer? Para se enriquecer para quê? Não é para demonstrar essa riqueza. Agora vamos aos detalhes. Eu roubo porque quero comer bem, quero ter uma boa casa, um bom carro. Depois de conseguir essa boa casa, bom carro, qual é o passo a seguir? É para essa casa, para ficar bonita, tem que estar numa boa rua. Eu vou te autorizar, vai roubar, constrói essa rua agora. Depois de você construir a melhor rua, nós vimos, visitam só Benfica, visitam algumas zonas ali, vai ver um casarão de um senhor feudal ou burguês tal, e o asfalto só passou mesmo na porta dele. Tem essas casas, vão só no Benfica, vão encontrar. Eu vou te autorizar, vai roubar. Mas também o teu gosto tem que crescer. Roubaste, construíste a boa casa, compraste o melhor carro, agora constrói também a melhor rua. Depois você vai sentir, não, pô, aqui algo não está bem. Essas casas também volta, têm que ser bonitas. Rouba para endireitar também aquelas casas. Depois vai ver a necessidade, na minha rua já está bonita, precisa estar também num bom bairro. Rouba de novo, endireita o teu bairro, para teres o melhor bairro. Vou te autorizar, volta a roubar, vai endireitar o teu município. Rouba indireta a tua província, rouba indireta ao teu país. Está a roubar com objetivo. Com objetivo, porque é o tal crescimento que procuramos. Agora, de roubar para ir levar na Europa, para depois vir mostrar nas redes sociais que estou no Dubai, estou na América, estou sei lá que tem um melhor carro, tem um relógio que custa bilhões, você é burro. Você é burro. Como é que uma pessoa se valoriza tanto com um dinheiro roubado? Você está mesmo ali, porque não, depois de a matarem as mulheradas, hoje em dia as meninas, filhas alheias, que lhes matam o sonho da formação, lutam por igualdade, mas estão a ser destratadas pior do que na época até que eles achavam que a mulher não tinha direitos. Ou estão a ser mais espisoteadas. Miúdas que para conseguirem ter um bom carro, uma boa casa, ter um bom emprego, tem que passar pelo teste do sofá, tem que se submeter ao chefe ABCD para conseguir isso e aquilo. E querem vir me discutir feminismo, empoderamento. Luta ainda contigo, você próprio. E uma coisa até que eu ando a falar, uma grande solução está nas mulheres, sabe, né? Mulher fecham suas pernas, vão nos educar bem mal. Mulheres, fecham suas pernas. Olha mesmo bem, olha, se você já que roubaste, nenhuma vai te abrir as pernas aqui.
Parece que... Vai vir devolver o dinheiro. Já que você... Pois é. Olha, vamos já, esse será o nosso último ponto. Temos constatado nos últimos dias que a imprensa tradicional muitas vezes aproveita-se dos conteúdos, das polêmicas da internet para criar conteúdo para eles mesmos. E é assim que tem que ser. A imprensa tradicional tem que seguir a dinâmica da internet para depois trazer-nos aquilo como conteúdo. Bem, eu quero fazer entender às pessoas que na questão ligada ao poder de uma nação, a imprensa é considerado como o quarto poder. O quarto poder, a imprensa. Num sistema como o nosso, em que, ouve bem a palavra, sistema, regime, quem cria isso, quem se envolve nisso, faz com que um país não desenvolva, não cresça. Essa coisa de sistema e regime, o principal, ele vai lá com uma intenção, depois lhe fazem de vítima, porque lhe criam bloqueios. No outro ano, o presidente João Lourenço, quando começou a andar, ele até ficava no semáforo à espera. Acendeu, esperava a vez dele. Vimos todos isso ou não? Vimos. Mas veio um sistema, veio um regime que lhe fez a cabeça, hoje em dia tem que abrir para ele passar. Ou seja, o tempo que ele ia parar no semáforo para ver que tem um mendigo ali a precisar, tem um polícia mal amanhado, tem um sei lá o quê, o sistema quebrou aquilo. Logo, a imprensa está assim. Há coisas que você vai lá, a pessoa, o tal produtor que está a vir porque não podes falar disso, que lá em cima não lhe falaram nada. É mesmo só coisa da cabeça dele, tá vendo? Ele acha que o Paulo, não, Talibã, quando você sentar na cadeira, não pode se posicionar assim. O Paulo não gosta, sorro. O Paulo é mobrado até. Não pode ir com brinco. Não, que... O Paulo até ele próprio usa também, meu irmão. Qual é o teu problema? É o tal bajulismo que anda em grande nesse país, o lambebotismo que anda em grande nesse país, que faz com que você pensa que aquele diretor, aquele ministro, o presidente tem um assado cozido, quando na verdade não são. Eu tenho um exemplo disso, que é aquele menino que está a cantar comigo, convidaram-me a cantar um kuduro e eu aproveitei dessa arte para homenagear a figura de padrasto na sociedade angolana. As pessoas associaram a ele, falando da internet, como um meme. Ele tem mesmo aparência do presidente da República. O menino, João Lourenço, sim. O nome de João Lourenço, artista. Então, as pessoas passaram a lhe chamar de João Lourenço. Ele, como artista que é kudurista, um menino que tem uma história de vida muito pesada, mas não é o que me trouxe aqui, talvez um dia falaremos. E vão entender o porquê daquela agressividade dele nas redes sociais, o porquê daquela forma dele de ser um personagem que ele criou para sobreviver. Vão nos mulembos de baixo, procuram saber de baixo e cima, hoje virou município, qual é a realidade daquele povo. Então o menino veio dali, ele viu a imagem dele associada a este nome, ele aceitou como um nome artístico. Mas houve houve lugares que lhe criavam bloqueios. Não, você com esse nome não pode entrar. Eu só mostra ainda um documento que o presidente João Lourenço mesmo, ele, com tanta coisa que ele tem para resolver para o país, que agora tem que resolver os problemas da África, um continente inteiro. As pessoas não têm noção da grandeza da África. Agora está sob responsabilidade do nosso presidente. É hora de todos ajudarmos ele a resolver os problemas internos para ele ter tempo de ver os problemas externos. Mas estamos nós aqui a roubar mais, a lhe prejudicar, para ele não conseguir dar conta dos problemas internos. Para vir mesmo só se preocupar com um menino que tem um nome igual ao dele. Eles brinquem bem. Eu disse, João Lourenço, devolve o teu nome. És o João Lourenço do Kuduro. Mas como um menino qualquer, aquilo que eu também fui um dia na tua idade, lembra-se que o presidente João Lourenço também já tinha a tua idade. E para a nossa cosmovisão africana, tendo esse nome, é um poder que te estão a dar e as pessoas não estão a dar conta. Usa esse nome pela positiva. Procura saber o presidente João Lourenço, quando tinha a tua idade, o que é que ele fazia? Era estudioso, dedicado, respeitoso, preocupado com a família, porque é preciso ter esse espírito de preocupação coletiva para depois chegares a presidente. As pessoas pensam que é só o Cúculo chegou. Se você não tem esse espírito, meu irmão, não vais conseguir chegar lá. Nem pelo mal, nem pelo bem. Então, ele chegou lá, os malfeitores são esses que criam essa banheira, te fecham. Aqui a única alerta só que vai sobrar sempre para o presidente. Reveja os teus modelos de punição. É assim que o povo vai acreditar que, cota, foste mesmo vítima. Porque se não moderas os modelos de punição e de revisão desses roubos aqui, a impressão apenas que vai nos ficar é que és conivente, és o principal do esquema.
Mas para um bom entendedor, consegue perceber que o mais velho é vítima. Grande dica. Os influenciadores digitais são uma mais-valia para a nossa sociedade? Só atrasam? Manos, hoje em dia, infelizmente, os tais de influenciadores, uns estão aí parar na internet porque têm a sede de se tornarem famosas, pessoas famosas. Outras vão para lá por falta mesmo do que fazer. Vai para lá. E há um sistema de poder que aproveita isso a seu favor, que é manter a sociedade distraída. Isso existe mesmo? Claro que existe. Então vejamos, um país que desviam 7 mil milhões, que não sabem também ser bilhões, você me tocar nessa tecla, vão estudar mais matemática, ou é 7 mil milhões ou é 7 bilhões, estão diferenciados pelo número de zeros. 7 mil milhões é 9 zeros, bilhões é 12. Vão desviar 35 milhões de dólares. No mesmo período que isso acontece, o próprio povo, que esse dinheiro era para ele, prefere ver notícia de uma net na área. Cumprimentos a ti, Net. A Net é muito inteligente, é alguém que eu acompanho. Vejo pelo lado dele intelectual, muito inteligente, mas não olho pelos lados escândalo, outras coisas. Não vou me apegar ali. Okay. Mas aquilo que ela faz passar é onde o povo quer se distrair. Os tais blogs, as páginas, os sei lá o que, são os tais conteúdos que eles mais partilham. Você, povo, tens como parar isso, tens como cancelar essas páginas, bloggers, eu sei lá quem é que fazem isso. Quando você dá conta disso, como é que fazem? Notificar, não. Denunciar. Denunciar, obrigado. Denuncia! Mas ele está a gostar daquele conteúdo. Não sei se percebes. Agora eu estou a lhe despertar para começar a denunciar. Porque te roubaram 7 mil milhões, te roubaram 35 milhões, te roubaram sei lá o que, você está a se distrair com o que estão a te pôr ali. Ou será que o povo também não sabe que aquele é um dinheiro dele, é um dinheiro que lhe pertence? Porque seria diferente se lhe tivessem roubado na conta. Estava na conta dele, com o nome dele. Lhe roubaram ali. A atitude seria diferente, certamente. Nós tínhamos um grande artista para fechar, aproveitando o útil e o agradável dessa dica que deste. Paz a tua alma, meu caro irmão, na grelha dos lambas. Há uma dica que ele dava: esse país já tem dono. Ok. Eu, em 2009, tive a oportunidade de dirigir ele como ator. Produziu o filme A Guerra do Kuduro. Eu fui o diretor do elenco, ou seja, na grelha não era ator, eu, Talibã, que lhe fiz de ator. E graças a Deus... Ele esteve muito bem. Saiu-se tão bem que até o filme ganhou um prêmio internacional de cinema. Realizado e idealizado por Henrique Narciso Dito, meu pai, meu mentor, meu instrutor. Um abraço a ti, velho. Olham a conexão que eu fui buscar. Eu peguei no na grelha. O que é que te leva a dizer isso? Sim, você tem noção da força que você tem? Sabes quantos seguidores você tem? Que ao falares isso vão acreditar em ti? Aceitar isso, E eu pude me aperceber que na consciência dele ninguém lhe mandou falar aquilo. Não fazia parte de nenhum esquema político ou sistema. Era mesmo só a percepção dele. Disse, esse país... Durante muito tempo o português é que mandava aqui. Veio aqui para trocas comerciais e tudo mais. Foi se aproveitando, explorou, transformou a terra como terra dele. Passados uns anos, nossos ancestrais, antepassados, alguns estão em vida, lutaram para o país se tornar independente, conseguimos. A divisão que Angola tem hoje, aceitamos ela. Veio de uma conferência que aconteceu em Berlim, em 1884, terminou em 85, que é a divisão do Congo. As pessoas pensam que é da África, não é do Congo. Logo, surgiu as Áfricas do Sul, as Namíbia, os países, todos os limites que a África tem hoje. Quando se teve a independência, nós aceitamos que assim seja, só já. Ok, vamos aceitar esses limites. Isso é uma análise que você está fazendo no segmento daquilo que o Nagrelha diz. Para lhe fazer entender que ele tinha que tirar da mente dele esse pensamento que esse país tem dono, que ele próprio era dono do país. Exato. Então, comecei por essa introdução, fiz-lhe perceber, houve desentendimento, nós estamos em paz, tudo é para nós. Nos milhões de habitantes que Angola tem registrado, você é um membro, você é dono desse país. O presidente só está aí porque você votou para que ele esteja ali. Não vamos buscar outros 500, outros esquemas eleitorais, não. Se ele está aí, você como povo, você que votou. Como artista, você é uma voz autorizada pelo teu povo.
para você lhes transmitir uma mensagem ou de paz, ou então que é por isso que você vê que quando vais a um show, dizes quem é meu me segue, te seguem mesmo. Então enquanto você falar que esse país tem dono, e que você na grelha também não é dono, o teu povo vai te acreditar. Então o culpado já não vai ser governo, é você. Tem toda a lógica. Logo, o país é de todos nós, povo é teu também. Os 7 que vão é teu dinheiro que roubaram. Os 35 que foi é teu dinheiro que roubaram. O presidente está aí, é por ti, é para ti. Logo, vamos cobrar deles o tempo todo. Não lhes deixam à vontade, porque está a chegar o momento em que vão te prestar atenção, eleições. Não está em 2027. Pois é, o ativismo praticado aqui em Angola. Eu a quem me acha um ativista. Temos mais 3 minutos de conversa. Ah, é? Yeah. Sério? Pouco. Correu Vou assim. estender para 5. Já estamos Obrigado. 1h30. Uau! Pouco. Tipo, vamos chegar a 10 para umas conclusões. Porque estender essas coisas e dá gosto. O ativismo praticado em Angola, infelizmente, é um ativismo que foi invadido. Fala-se que também muito de corrupção dentro do ativismo. Por isso Invadido essa por quem? questão. Nós temos pessoas que se dizem ativistas cívicos, ativistas sociais, ativistas políticos, que estudam a tal política, estudam o socialismo, a sociedade angolana, estudam alguns pontos na parcialidade, não na totalidade. Por isso é que vimos ativistas que não conseguem olhar nação, olham partidos. A UNITA, o povo lhe confia de uma forma ou de outra. Eu que vou buscar sempre o perdão, para mim vale um dia a UNITA, ainda que for para o governo, não vai extinguir o MPLA. O MPLA é uma força que não se extingue. Vai aceitar talvez ser mesmo oposição, vai lutar para que um dia volte a ser poder, para o bem do povo e para o bem de mais outras cenas. Chega um momento em que o povo só tem 2 opções nesse país. Ainda não conseguimos tirar da mente do angolano que ele precisa parar de olhar sempre no MPLA e UNITA como as únicas opções para a melhoria das condições do país e dos seus problemas. Qual seria a outra opção? A outra opção, claro, é aceitarmos o surgimento de outros movimentos políticos, é aceitarmos a voz de outros políticos que vão vir, não tem afiliação absolutamente nenhuma, ainda que ele tiver, é normal, porque há sempre uma ligação. Paulo, você pode negar que não é do MPLA, não é da UNITA, mas se for ver o teu pai ou a tua mãe ou o teu avô, um deles é MPLA, o outro é UNITA. Então eu não vou te condenar. Obrigado, estás a perceber? Não, é o exemplo que eu estou a dar. É para dizer que se o Paulo me trouxer palavra de esperança, me indicar caminhos para melhorias, eu tenho que acreditar ao Paulo sem olhar para o pai dele e o avô dele. Pois é. Senão vou continuar a girar no mesmo ponto. Vou sempre conectar o Paulo a um MPLA, a uma UNITA e vou achar que é tudo a mesma coisa. Mas tu ativas as tuas intervenções, condenando isso. Quando as pessoas olham para a UNITA, lá vão os ativistas a condenar a UNITA, atacar a UNITA. Quando a UNITA tenta, sei lá, que viram aqui para atacar o MPLA. Desculpa lá, você está aí para a nação. Dentro da UNITA tem boas pessoas. Olha para essas pessoas, lhe traz para fora para que o povo conheça. Dentro do MPLA tem boas pessoas. Traz essa pessoa para fora para que o povo conheça. Povo, o MPLA não é de todo mal. Esse indivíduo é bom, se confiarmos nele o país vai crescer. A UNITA todos não são maus, esse indivíduo é bom, podemos confiar. O ativista tem essa força. Agora, seria esse o papel dos nossos ativistas? Com certeza, para que tenhamos uma nação em condições. Agora, quando uns até lhes dão a entender que recebem alguma coisa para depois se calarem, eu digo cuidado, o ativismo e alguns movimentos políticos em Angola é tipo casa do Quimbandeiro, não aceita entrar lá, meu irmão. Se você só aceitar entrar, nunca vai sair a mesma pessoa. Ou você vai ter que sacrificar pai e mãe porque entraste lá, ou então voltas maluco. Talibã, não temos mais muito tempo. Filmes, vem aí alguma coisa, vem algum trabalho, vem alguma cena aí? Obviamente eu estou com muitos projetos, tenho ali projetos de televisão, as pessoas estão a acompanhar, com a ZAP, graças a Deus está a correr bem. Tenho cinema, filmes gestores que brevemente voltam nas salas de cinema. Tenho outros projetos que eu estou a preparar. Estou a cantar como artista, aceitei esse desafio, mas é para homenagear a figura de padrasto. Em estatística, Angola, cada 10 famílias, 6 ou 7, o pai lá é um padrasto. Então, vamos tirar essa frase. Deus é pai, não é padrasto. Como se o padrasto fosse o malfeitor. Não, padrasto é pai também. Mas não vamos ser também enteados de Jimboa.
Jimboa não Ok, anda. significa o quê? Jimboa é a única planta ou a verdura que não reconhece a chuva, não aceita a chuva. ok. Ele pensa como ele nasce sozinho, aquela terra onde ele nasceu esqueceu que é a chuva que molha. Yeah. Então, nós achamos que não, você só cumpriu o teu dever porque é pela minha mãe. Não, ele te amou mesmo, como filho. E você também devolva esse carinho. Então, para quem é padrasto, dê ao teu máximo, ofereça ao enteado sem esperar nada em troca, cumpre só com o teu papel. E que Deus amanhã vai te abençoar de uma outra forma. Porque há pais que não querem ser bons padrastos, mas esquecem que o próprio filho dele, em algures, é enteado também de alguém. Isso é bom. Talibã. Valeu, Muito Paulo. obrigado pela partilha de ideias, já, mano. Pelo input que deixou aqui para nós na Obrigado. rádio. Eu Muito gosto mesmo, já? estou aqui, eu tenho a certeza, quem ver esta intervenção, reveja, não tenha pressa de ir nos comentários ofender. Aqui não tem esquema, não tem sistema, ninguém me manda. Eu falo o que as pessoas devem ouvir, não o que as pessoas querem ouvir. Porque se eu viesse aqui para falar o que as pessoas querem ouvir, eu ia falar fulano de tal, isso e aquilo. Sentiram o equilíbrio, o balanço? Eu só estou aqui para abrir as nossas mentes. A terra é nossa, o país é nosso. Cada tostão que sai, cada cena que sai, o dirigente, o sei lá o quê. Diferente de muitos, eu respeito a figura. O presidente é um pai, é um esposo. Os ministros são pais, são esposos. Eu não posso sair a falar como bem entender, do jeito que muitos gostam que os ativistas falassem. Ou como muitos ativistas falam, eu não. Tenho princípios, sou africano, sou banto. Acima de tudo, ubuntu. Eu sou porque você é. Estamos juntos nessa, mano. O país é todo nosso. A fé, a esperança, yeah? Vamos desmistificar isso. Angola não cresce só com MPLA UNITA ou outros. Vamos aceitar qualquer político que vir, qualquer, vamos lhe dar ouvidos. Porque às vezes a solução dos nossos problemas é o Paulo que andamos aqui a ver todos os dias e brincamos. Tá vendo? Afinal vai ser o presidente mesmo que vai resolver um dia os problemas. Tá a ver? Tenta ainda se candidatar e vamos só tentar. Cria o partido e me põe como cabeça de lista. É isso que temos que quebrar também, eu tenho pedido. Candidatos individuais no país devem passar a existir. Não é? Eu já não sou Olha, apologista não do precisamos sistema estar a de criar mais eleições partidos. gerais. Para mim já não. Yeah. Já não sou apologista do sistema de eleições gerais. Já vimos que no país não está a dar certo. Eu não estou aqui para dar minha opinião, mas eu concordo contigo. Essa coisa do presidente estar montado num partido para ser presidente deve acabar. Para mim mesmo. deve acabar. Ele tem que chegar com o seu projeto, bater de igual, não é por questões históricas do seu partido, Exato. bater de igual com o outro e nós votamos. Vamos Aí dividir teremos um país os melhor. poderes. Temos a presidência, legislativo e a assembleia. Vamos só respeitar esses três. Conseguiu na campanha dele, deixa ele ser presidente. E aí? Na assembleia, vocês, os partidos, vão se matar quem vai ter maior número de votos. Na legislação, os juízes sejam neutros. Exato. Esse país vai avançar. Temos tudo. Obrigado, também é uma solução. Ouvinte, obrigado pela... Voto sempre, mano. Gostei muito. Vai votar muito, muitas vezes. Obrigado, Paulo. Obrigado. Estamos aqui. Ouvinte, obrigado também pela sua presença e audiência na rádio. Muito gosto em tê-lo aí, tá certo? Foi mais uma entrevista no seu programa Papo Reto, técnica e seleção musical do seu programa Milton Júnior, Pinocchio Pro nas imagens, Musta Filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio e no microfone. Boa tarde. Tchau.